Amém. Amém. Agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade, pastor Paulo, muito obrigado pela confiança. Agradeço também a pastora Fran, que ela não está aqui, né? Mas me ajudou muito, me incentivou, me dando força, né? A irmã Crislane, né? Que não me abandonou. Eu fiquei para ela desesperada, falei, Cris, e agora? Ela falou assim, Deus está no controle. Glória! Queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias lá em Gênesis 19, a partir do verso 15. Amém. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão para que não pereça na injustiça dessa cidade. E ele, porém, demorava-se, aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo ele o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que tiraram-os para fora. Disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pare em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para o que não pereças. E Ló lhe disse: não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte, antes que o destrua, me atingindo e eu morra. Veja aquela pequena cidade que estava perto daqui, e bem pequeno não é. Deixe-me escapar para lá, e ali estarei salvo. E disse-lhe: está bem, aceito. Também tu proposta para não destruir aquela cidade de que falastes. Apressa-te e escape para ali, porque nada farei enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desce do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, e todos aqueles capina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua
o nosso mundo. Temos muitas drogas, muitas bebidas, né? E quando o Senhor, ele já não acha mais graça, ele faz o quê? Ele destrói para renovar tudo, fazer tudo novo na minha e na sua vida. E hoje, né, pela glória e a honra do Senhor, hoje ele quer desmanchar aquilo ruim e fazer hoje tudo novo. E a ordem do Senhor hoje é que você prossiga e não olhe para trás, para você não virar uma estátua de sal. Porque o Jesus chama nós, né, por uma grande obra para fazer aquilo que ele coloca no nosso coração, mas muitas das vezes nós se impressiona naquilo e olhamos para o lado e não conseguimos erguer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, porque a gente preocupa tanto com o irmão e esquece de fazer o que o Senhor colocou no nosso coração, que é ir de pregar a palavra dele, que são aqueles que estão lá fora. Porém, a mulher de Ló desobedece e ela vira para trás, e a ordem do Senhor era que ela prosseguisse, que aquela família prosseguisse e eles não olhassem para trás. Nessa noite, o que te pressiona lá fora? Hoje você está aqui, o Senhor fez tudo novo, e o que te aprisiona lá fora? Eu não te querido. O Senhor, ele tem capacidade de buscar e salvar aquela vida como salvou a minha e a sua vida. Se tem hoje, nessa noite, se você tem algo que te aprisiona lá fora, a ordem do Senhor é você caminhar e as demais coisas serão acrescentadas, mas vai ser no tempo e na hora do Senhor. Isso nos mostra como o apego ao passado pode nos impedir de viver o que Deus tem para o futuro. Porque a gente vem, o Senhor nos lava, o Senhor nos veste com roupas novas, e a gente chega aqui, a gente pede tanto para Deus para fazer, e quando o Senhor ele começa a trabalhar, a gente para. A gente fala assim: será que é para me fazer? O Senhor ele confiou algo na sua mão. Então é necessário você voltar ao primeiro amor e sair de Sodoma e não olhar para trás. Porque se você ficar aprisionado em algo que está lá fora, que o seu coração ainda não foi liberto, o Senhor ele não vai fazer. Porque o seu coração tem que estar limpo para o Senhor entrar e fazer morada. A ordem do Senhor nesta noite é para você esquecer o que te aprisiona lá fora, e hoje ele vai escrever uma nova história na sua vida. Quando Deus condena algo, ele nos faz isso sem motivo. A mulher de Ló nos ensina uma lição forte. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma nunca saiu do seu coração. Então, muitas das vezes a gente saímos lá de fora, mas tem algo lá fora que impressiona nós para a gente olhar e querer voltar para trás. A gente até chega, mas quando a gente chega no meio do caminho, a gente olha para trás. Então, nesta noite, não olhe para trás. O Senhor ele confiou algo na sua mão. E quando o Senhor ele confia
se Deus condenou um relacionamento e ele já não se agrada mais, porque o seu coração já não tem espaço para ele. Eu não sei se é uma porta de emprego que te impressiona você lá fora, né? Que você não consegue mais ter um tempo para o Senhor, uma intimidade. Eu não sei se pode ser um amigo que Deus já não quer mais aquela amizade, né? Porque tem coisas na nossa vida que é necessário a gente mudar para o Senhor fazer. Tem coisas que já não suportam mais na nossa vida, porque o Senhor, Ele nos deu um banho de azeite, e hoje Ele fez tudo novo. Então é necessário, nesta noite, a gente levantar e se posicionar naquilo que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Não é tempo de olhar nem para a direita e nem para a esquerda, olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Quando Deus disse para sair, não é hora de negociar. Ló demorou, mas os anjos o apressaram. Às vezes Deus fala para mim e para você assim: é necessário você fazer isso. E a gente fala assim: Senhor, espera só mais um pouquinho, porque eu ainda não consigo. Senhor, aguenta só mais um pouquinho que eu vou fazer. E o Senhor te chama para uma oração, você não está disponível. O Senhor te chama para uma consagração, você não está disponível. O Senhor manda você abrir mão de algo e a gente não está disponível. E quando o Senhor chegou ali, quando mandou os anjos ir ali, Ele falou assim: apressa-te. O Senhor nessa noite manda você apressar. Manda você apressar. É necessário você apressar nessa noite, porque o Senhor, Ele quer fazer algo novo, mas é necessário você apressar, senão você vai ficar como aquela mulher, uma estátua de sal parada no tempo e não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor colocou na tua mão e confiou. Lá em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Não atrase a sua saída de ambientes ou relacionamentos que Deus já disse que não agradam a Ele. O Senhor fala nessa noite que tem coisas que Ele já não agrada mais. E hoje, se você levantar sua mão e falar assim: eis-me aqui, Jesus, Ele vai escrever a tua história. Como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. A mulher de nós olhou para trás, porque
Senhor, Ele é capaz de fazer o sobrenatural na vida, eu entendi que Ele trabalha na hora e no momento dele. Mas muitas das vezes é difícil confiar. Mas nessa noite o Senhor pede mais confiança. Porque a gente chega, a gente pede e o Senhor Ele faz. E quando Ele faz, a gente vira as costas. A gente não volta para agradecer o que o Senhor fez. Hoje eu estou privilegiada, porque várias vezes eu parei no meio do caminho e eu achei que a minha casa não ia ser salva. E hoje, pela glória e honra do Senhor, a minha casa foi salva. Então é necessário permanecer. É necessário você olhar para o alvo, que é Jesus. Não olha para o irmão da direita, não olha para o irmão da esquerda, porque eles são os falhos como eu e você. E eles podem nos entristecer uma vez e a gente querer voltar para trás. Mas não volte para trás. Olha até onde você chegou. Falta só mais um pouquinho para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu lá atrás. E também, lá em Filipenses 3:13 e 14, esquecendo-me das coisas que fizeram para trás e avançando. Quem insiste em olhar para trás pode perder o que Deus preparou adiante. O Senhor preparou a sua salvação, te vestiu com roupas novas, transformou a sua vida. Creio eu que transformou a tua casa. Às vezes tem um ente querido na nossa casa, tem uma mãe, tem um pai, tem um filho que ainda não foi liberto. Mas através da sua caminhada, através da sua perseverança, o Senhor hoje, Ele vai resgatar essa vida através da sua oração. Muitas das vezes pode demorar, porque nós queremos passar muitas vezes na frente de Deus. Mas hoje eu entendo que o tempo, Ele cura qualquer ferida. A gente pede, a gente espera, respira, e o Senhor, quando nós menos espera, Ele entra com providência e com socorro na nossa vida. Quando a gente posiciona verdadeiramente na presença do Senhor, Ele renova as nossas forças, transforma nós de dentro para fora, porque não adianta a gente vir e ser renovado de fora para dentro. É necessário a gente ser renovado de dentro para fora. Porque se não liberar o perdão, se não descer, se não voltar, não adianta. Você buscar, não adianta você perseverar. Vai ser sua busca em vão. Porque o Senhor, Ele tem que estar totalmente concentrado no seu coração. Ele não entra para fazer a covarde, mas Ele entra para renovar todas as nossas forças todos os dias. Então, nesta noite, é necessário você se levantar, posicionar e olhar para frente, olhar para o alvo, que é Jesus. Não adianta nós ficar parados esperando o Senhor trabalhar, porque se a gente não posicionar naquilo que o Senhor tem para mim e para você, como que Ele vai fazer? Se você não der o primeiro passo. Então, nesta noite, dá o primeiro passo e as demais coisas Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer perfeito, porque o Senhor, Ele não faz nada pela metade. Quando Ele começa a trabalhar, Ele trabalha por completo. A história de Ló e de sua família nos mostra que não basta sair do pecado, é preciso tirar o coração do que já o condenou. Obedecer sem excitar
deixa Ele fazer tudo novo na sua vida. E quando você chegar e você olhar, você vai entender que as demais coisas quem faz é o Senhor. Mas hoje Ele limpa o seu coração, mas Ele te transforma de dentro para fora. Glória a Deus. E o Senhor, Ele nos transforma. E quando nós chegamos, muitas das vezes chegamos machucados, quebrados, mas o Senhor, Ele escreve tudo novo, faz tudo novo na minha e na sua vida. E nessa noite